Nós vamos ler hoje Lucas 15, o capítulo todo, de 1 a 32. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acha que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? Quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou aos seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui, morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse ao servo: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. Então, o irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto
e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Bom, todo mundo já ouviu, acho que pelo menos umas 5 mensagens de cada uma dessas histórias, né? Então, hoje vocês têm bastante elementos para comentar aí. Vamos lá, não me deixem só. Alegrem o meu coração e falem. A gente estava até comentando antes, né, da alegria, né, de achar aquele que estava perdido, né? Então, em todas as parábolas tem essa alegria. E eu acho uma coisa que eu anotei na parábola do filho pródigo, né, é que o pai do menino estava com não era um novilho cevado, estava com o novilho cevado, né? Parece assim que ele já esperava que o filho voltasse. Então ele já estava preparando a vida. Ele saiu, teve uma vida dissoluta, né? Mas o pai acreditava que ele se arrependia a voltar. Por isso ele coloca assim, matasse-lhe o bezerro cevado, né? Não é um bezerro cevado, mas era o. Eu acho que parece que é um bezerro especial, alguma coisa especial, porque o pai aguardava a volta, né, do filho que tinha ido embora. Né? Quando eu estava fazendo a reflexão, eu fiquei bem atenta a esse o bezerro cevado. Né? Algo que ele já tinha preparado antes, parece, né? Aquele lá que a gente tinha preparado. Legal. A E impressão que quando... dá é que cada vez que ele olhava para aquele novilho, ele falava, esse está separado do dia que meu filho voltar. Né? Parece que a gente vê essa cena. E o capítulo começa com os cobradores de impostos, né, com os outros pecadores vindo ouvir a Jesus, né? Então, e eles já começam indagando, eles estavam ali criticando, indagando, procurando. Jesus sempre se reúne, né? Então eles falam, ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus responde a essa indagação, né, com essas parábolas, mostrando que, sim, ele está preocupado com o perdido. Sim, ele está preocupado com a ovelha que se desgarra. Ele está preocupado com a moeda que se perde. Ele está preocupado com o filho pródigo. Né? Então, eu acho assim, muito, muito legal que sempre tem uma indagação para que Jesus traga o contexto, né? E aqui, no caso, ele traz as 3 parábolas mostrando que alguma coisa se perdeu, né? E que havia expectativa delas serem encontradas, né? Você vê que a mulher, ela varre a casa, ela abre a janela, ela faz alguma coisa. Não dá para encontrar, né? Agora, o pai do pródigo fica esperando na janela. Então, em cada situação, né, a gente vê que Deus age de uma forma, né? A ovelha perdida, o pastor deixa todas e vai atrás, mas o pai do pródigo não vai atrás do pródigo, né? Então, eu vejo que também Deus não age da mesma forma em todas as situações. Também nós não vamos agir da mesma forma em todas as situações, porque as pessoas não são as mesmas, né? Eu gosto muito dessa parábola da moeda perdida, né? E que a mulher abre a janela, ela varre a casa, ela acende a lamparina, ela não abre, né? Ela acende, porque a casa não devia ter janela, né? Mas ela acende a lamparina, né? E quando ela encontra, ela se alegra, né? E aí você falou da alegria, eu já comecei a grifar aqui, todas as vezes que aparece alegria aqui, né, nas parábolas. Então, às vezes a gente celebra pouco o achar, o encontrar, a volta, mas aqui ele fala que nós temos que celebrar, né? Nós temos que nos alegrar. Então, realmente, são textos que nos encorajam a não desistirmos do perdido, do que vai, do que peca, porque nós somos pecadores, né? Hoje mesmo, todos os dias. Então, é bem interessante isso. É mesmo, muito legal. E E é interessante que ele estava falando para o publicano, né, gente? Ele estava falando
para os fariseus, né? A história é para os mestres da lei e fariseus, mas porque ele estava comendo junto com o publicano. Sim, sim. Eu brinco que eu falo que eu sou a publicana, né? Porque o publicano, o contador é o que tira dinheiro do povo para dar para esse governo corrupto, né? Eu tô brincando, gente. Mas lá naquela época o publicano era esse, né? Que arrecadava os impostos. Então, esses publicanos sempre vêm também como uma pessoa odiada, né? Como uma pessoa menor, como uma pessoa que não merece. É interessante, né? E aí a primeira parábola, que é a da ovelha, essa daí eu já até falei um tempo atrás aí com vocês. Tem uma tradução que diz assim: mas qual é o pastor que, perdendo uma ovelha, não deixa as 99 e vai atrás da perdida? Né? Tem alguém que tem essa versão aí da Bíblia que fala desse jeito? Vê aí, é no versículo 3. Vê aí, se alguém tem uma versão diferente da NVT. Na atualizada também fala um homem. Deixa eu ver aqui. Acho que é na antiga nossa, na Almeida. Não, na Almeida fala: qual dentre vós é o homem? O homem. Eu tô com a Almeida o homem que não também. deixa, não é? É uma pergunta, não é? Qual dentre vós... Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo, não deixa no deserto as 99 e vai buscar a que se perdeu até encontrá-la? Isso, eu acho... Vocês já pensaram nessa pergunta? E ele está perguntando isso num contexto em que tem publicano, que tem cobrador de imposto, né? O que é essa pergunta aí? Fala para mim. O que vocês acham dela? Não vou falar nada dela? Eu já procurei aqui nas outras versões, nenhuma delas fala o pastor. Fala Mas tudo bem, o homem. Não, mas tem o problema. sentido é esse. O sentido a minha pergunta é: qual o homem que com 100 ovelhas perde uma, larga as 99 e vai atrás de uma? Jesus pergunta como se fosse comum. Concordam comigo? É comum? Isso. Essa é a pergunta. Não, Se vocês têm 100 de alguma coisa e perdeu uma, vocês largam as 100 lá abandonadas e vão atrás de uma? As 99 abandonadas e vai atrás de uma? É difícil, né, Edith? Porque se você analisar a proporção, né, vale muito você continuar com as 99 e aquela que fique lá no canto dela, se vire, né, vai morrer, mas eu não vou ter um prejuízo financeiro por causa de uma. É isso, é essa visão utilitarista, né? Nós temos essa visão utilitarista. Eu me agarro no que eu tenho para eu não perder o que eu tenho e ainda perdi a ovelhinha, né? É uma visão muito utilitarista nossa. Quanto vale? Vale mais a uma ou vale mais a 99? Isso é uma visão utilitarista do mundo, certo? Vocês já viram tem umas histórias sobre ética? Não sei se vocês já ouviram isso, umas histórias sobre ética que fala assim: se tem um trem desgovernado vindo, que vai bater num carro que está parado, que não tem como tirar as pessoas de dentro daquele carro, e dentro daquele carro tem 5 pessoas, e no trem tem 500 pessoas. O trem bate e mata as 500 pessoas do carro, ou você, que está num determinado ponto, pode puxar a alavanca e mudar a direção do trem, só que daí o trem vai descarrilhar e vai matar
as 500 pessoas. Você ou salva as 500 ou salva as 5. Você não tem opção de salvar os dois. Qual que você prefere? Qual que você escolhe? Isso é uma questão filosófica e ética muito discutida, inclusive, para ser honesto. Qual dos dois você salva? Depende de quem está dentro do carro, depende de quem está no trem. Mas a resposta é os 5, é lógico que eu salvo o trem, né? Com mais pessoas. O número. 5 é melhor do que... É melhor morrer 5 do que 500. Né? Agora, a pergunta... Isso continua sendo uma questão filosófica, hein? Agora, eu digo para você, se eu disser para você que os 500 que estão no trem estão vindo de uma prisão. Uhum. E os 5 são da sua família. Eu nem cheguei lá ainda, mas no final da história é esse, os 5 são da sua família, mas os 500, a gente começa nessa questão da discussão ética mesmo. Se os 500 vêm de uma prisão, são bandidos, e o que está lá não é bandido, o que está no carro não é bandido. E aí, qual que seria a sua decisão? Tá entendendo? Isso, se vocês forem procurar, talvez um pouquinho diferente vai estar na literatura, mas se vocês forem procurar, vocês vão ver que isso é uma questão filosófica de discussão ética verdadeira. Existe essa história. Alguém de vocês já deve ter visto isso, né? O que Jesus está dizendo aqui é que ele deixa os 99 e vai atrás da uma ovelha perdida. E se a gente invertesse? Se no carro tivesse 5 bandidos e no trem 500 pessoas honestas, o que Jesus está dizendo é que ele salvaria os 5 do carro. Olha que choque, porque aqui parece que é uma ovelha, parece que não é um ser, assim, é alguém que está desgarrado. Se os 500 que estão dentro do trem são cristãos, vamos imaginar, né? São cristãos, são fiéis, que Jesus está dizendo é melhor que esses 500 morram do que os 5 bandidos, porque os 5 bandidos ainda precisam se encontrar, eles estavam perdidos, e talvez com a vida dos 500, e eu salvando eles possam se encontrar. E se os 500 não fossem salvos? Bom dia. Bom dia. Então, essa história das ovelhas, elas são tão fictícias quanto a história do trem, né? Só que o que ele está dizendo aqui é que vale mais um que estava perdido do que 500 salvos, né? Do que 500 vale mais. Olha, o final do trecho da mesma forma, mais alegria no céu por causa de um perdido que se arrepende do que 99 que não precisam se arrepender. Edith, eu sempre, assim, pensei muito nessa passagem, sabe? Porque, principalmente depois que eu li essa mensagem do trem, né? E eu fiquei pensando assim, se ele vai atrás da ovelha perdida, né, e deixa as outras lá quietinha, eu pensei assim, Jesus não deixa ninguém para trás, ninguém. É isso que a gente tem que fazer também, né? Porque muitas vezes a gente descarta, quer saber, vamos... Ele não, ele vai atrás, né? Ele não espera que a pessoa volte, ele vai buscar, né? Então, assim, eu penso muito nisso, porque na nossa acomodação humana, né, que muitas vezes a gente, nessa correria da vida que a gente vive, muitas vezes é melhor se acomodar, arranjar uma desculpa, né? Mas eu já fiz de tudo, eu já falei de tudo, não quer, pois pronto. Mas Jesus não, ele vai atrás. Ele não se contenta só em sair levando 99, gente, é muito. Para você ir atrás só de uma, né? Quer ir para o inferno? Um senhorzinho que tinha na igreja, quando a gente levava um convidado, todo mundo morria de medo dele, de sentar perto dele, porque o irmão Braga esperava o apelo. Aí ele sabia que a pessoa não era
assim, já entregue a vida ao Senhor, ele sentava junto. Aí, no apelo, ele ficava, esperava um apelo, quando o pastor insistia, e mais uma vez, quando o cara não levantava, uma pessoa não levantava, ele dizia, não vai querer Jesus não, não vai aceitar Jesus não, pois vai para o inferno. Eu acho que, né? Eu sempre pensei assim, ele não desiste. E a Agora, gente desiste. o interessante aí também é a necessidade do arrependimento, né? E se eu vejo, se eu tenho necessidade de me arrepender ou não. Isso aí é uma coisa importante. Aquela umazinha que ele foi atrás e largou as 99, ela tinha necessidade de se arrepender. Estava perdida, né? Ela estava perdida. Essas 99 que ficaram, talvez elas achassem que elas não precisavam, porque elas já estavam na casa do pai. Isso é uma coisa interessante. Elas estavam no pasto, como estavam fala no pasto, aqui. ali, na casa delas. No pasto, cuidadinhas, tipo assim, elas já estão, elas se cuidam. Enquanto eu vou lá e volto. É né? isso. Dá essa impressão que ele era o bom pastor, né? É isso. Que ele cuidou bem, e as 99 estavam cuidadas ali. É. Então, como que ele deixou elas ali no pasto, fala aqui. Para mim, isso dá a impressão que elas estavam bem. Dava para ele. Elas têm uma certa autonomia. Exatamente. Né? Porque elas estão em casa, elas estão na casa, elas estão no ambiente delas, né? Agora, aquela que se perdeu não está no ambiente delas, né? Bom, e a segunda... Edith, eu só vou viajar um pouquinho aqui. E lembrando que está vindo esse texto depois do texto do custo do discipulado. Quem sabe essas 99 já fossem discípulas que estavam ali se cuidando no pasto, né? Estou viajando aqui. No reino de Deus, o reino de Deus não é um reino utilitarista. Sim. A Bíblia diz que se Jesus precisasse morrer por um, não é porque é um reino, é muita gente, o cristianismo cresceu, não é isso. É por um. Mega, tudo é mega. Não mega é show, mega não é igreja mega grande, tudo. não é show que leva milhares de pessoas. É um, né? Isso é muito significativo. O reino de Deus não pensa em números grandes. Eu acho interessante, se vocês lembrarem, quando os israelitas queriam fazer censo lá de homens e soldados lá atrás, como isso irritava Deus? E Deus falava assim, ai, vai fazer censo, vai contar para quê? Por quê? Porque o homem quer contar o censo para ele ter a força, ele ter a autoridade, ele ter o poder. E aí Deus fala, aquela batalha lá dos 300, que essa batalha dos 300 que tem no filme, ela é bem antiga, né? Porque, na verdade, os 300 lá de trás, né? Fala, não, tira aí, manda embora, até que fica lá os 300 mais tontos do mundo, né? Porque eles nem põem a mão para beber água, eles lambem que nem cachorro, são os mais tontos do mundo. E é com eles. Então, essa visão utilitarista do reino de Deus, ela não funciona, né? A segunda parte aí da mulher, a melhor mensagem que eu já ouvi dessa parte aqui da mulher foi uma mensagem que a Císera fez há uns anos atrás, acho que foi lá na sua igreja, Angélica, sobre coisas que se perdem dentro de casa. Fala aí, amiga, para eu contar a sua mensagem. Eu estou aqui quietinha, porque esse texto todo, capítulo 15, para mim ele tem um impacto muito grande na minha vida, porque foi uma experiência que eu tive com Deus. Então, quando eu li o texto, eu até pedi para o Senhor abrir os meus ouvidos para que vocês trouxessem coisas novas para mim hoje, porque eu tenho um impacto muito grande. E quando eu orei, eu fiquei até que emocionada pensando no texto, porque nessa fase aqui, quando esse texto, Jesus me deu a revelação desse texto, e eu carrego ela comigo, foi muito forte. Eu estava numa crise muito, muito difícil com o meu filho mais velho, né? Quem caminha comigo há muito tempo sabe a história do Felipe. E um determinado dia eu estava muito angustiada, e foi perto da época que eu fui ministrar na igreja da Angélica. E quando eu estava lendo esse texto, o Senhor falou comigo, sabe?
essa questão de inverter os papéis que Jesus desempenha nas nossas vidas. É lógico que o reino não como a Edith falou mesmo, a gente não é individualista, não é... Você usou uma palavra que agora sumiu, acabou de falar. Que ele não é para... Utilitário. Utilitarista. Não quero tirar o foco disso, porque isso é verdade. Mas a gente tem que prestar uma certa atenção, que para mim isso foi o que me impactou, porque quando no trem tem 5 pessoas que é da nossa família, se necessário, a gente larga até os outros mesmo para correr atrás. Essa é a verdade, porque a nossa carne está sendo ferida, nós estamos sendo machucados. Então, mas quando é o do outro, a gente já tem uma consciência menos favorativa ao outro para ir buscar, né? Mas nesse dia o Espírito Santo falou comigo, falou, Cícera, presta bem atenção. Eu sou o bom pastor. Eu sou. Eu cuido. Não precisa você fazer isso. Se for necessário, fique com as 99, se cuidem, se amem, fique no bom pasto e deixe que atrás da perdida eu vou, porque eu sou o pastor. E depois ele me levou para o texto da ovelha perdida, me chamou a atenção na que a gente vai falar depois, do filho, desse filho, né, que alguns dizem o filho pródigo, e ele falou, eu sou o pai, não existe outro, eu sou o pai. Eu troco as vestes, eu coloco o anel e eu faço as festas. Depois a gente conversa sobre isso. Mas sobre o texto da moeda perdida da mulher, ele falou assim, isso é muito claro, isso não sou eu, isso é você quem deve fazer. As outras 2 parábolas mostram o poder, a autoridade, o lugar em que Deus ocupa, quem ele é na nossa vida e quem nós somos. Agora, a parábola da moeda, ela é para mim, ela é para você. E por conta da parábola perdida e por conta da ovelha perdida e do filho pródigo, eu estava esquecendo dessa a minha casa. E quantas coisas estão perdidas dentro da minha casa e eu não consigo localizá-la, e eu não consigo achá-la, porque eu quero desempenhar uma coisa que não é para eu desempenhar. E aquilo que é para eu fazer, eu estou deixando de lado. E isso eu não faço sozinha. Isso eu tenho a candeia, isso eu tenho o Espírito Santo que me ajuda a iluminar o que está dentro de mim. Quando fala dessa casa, fala dessa casa, e depois eu trago isso para a minha casa física. E é só o Espírito Santo que nos ajuda a lembrar de tudo que nós perdemos durante a caminhada, durante a nossa vida, e com os nossos filhos, com o nosso marido, com os nossos amigos. E o que precisa ser resgatado? Qualidade de tempo, equilíbrio, temperança, né? Mansidão, são tudo coisas que a gente vai perdendo durante a caminhada. Então, para mim, esses 3 textos é muito forte. Então, quando a gente foi falar sobre eles, que eu li ontem, eu fiquei pensando, porque Jesus me ajuda a trazer à minha memória, através das minhas irmãs, pão novo, coisa nova que desceu do céu. E eu estou aqui atenta ao que vocês estão falando, mas o que Jesus falou comigo está muito forte aqui dentro, gente. Eu gostaria de ter dividido isso com vocês. Eu ia ficar quietinha. Semana passada eu já fiquei quieta, não quis falar. E essa semana eu ia ficar de novo, mas aí a gente cutucou. Então é isso, gente. Vamos entender qual é... Nesse contexto aqui hoje, continua sendo. Tem coisas que é para mim, tem coisas que é para Jesus. A gente aprende com ele, mas a gente pode desempenhar aquilo que a gente aprendeu com ele lá no pasto, dividindo, enquanto o bom pastor toca no coração do nosso filho, toca no coração do nosso amigo, toca no coração do nosso filho. E a gente pode ficar tranquilo que o pai não deixa ninguém para trás, não. É o que a Nina falou, não fica ninguém para trás. Isso é a nossa esperança. Pode ir, Edith, senão eu vou ficar pregando de novo. Mas essa mensagem é linda. Deixa eu só falar uma coisa aí, Cícera, por favor. Esse seu testemunho poderia ser o meu, igualzinho, a mesma coisa. E Deus tem me ensinado exatamente o que ensinou para você. Exatamente. Sem tirar nem pôr, a mesma coisa. Então, é forte para você,
é forte para mim, tem mudado a minha vida e o meu relacionamento com Deus. Eu tenho que ficar lá com as 99, né? Me fortalecer junto com elas, dar o ombro, chorar com elas, orar com elas, me alegrar com elas, louvar os frutos do Espírito. Como é que eu vou querer que alguém veja o Senhor na minha vida se eu estou querendo ser o Senhor carne, querendo dar uma de espírito, né? Não tem como. Então, assim, é pela força e pelo Espírito de Deus eu vou desempenhar o meu papel. E Jesus veio buscar mesmo aqueles que estavam perdidos, ele se assentava com os publicanos, ele já me tirou de lá, vai tirar os outros também, vai buscar meu filho, vai buscar meu marido, vai buscar quem? Os dele ele vai buscar. E o problema é que o nosso coração é ansioso demais, né? A gente, nessa ansiedade, na nossa frustração, ao invés da gente ser obediente, a gente pratica a rebeldia, né? Ou a Bíblia confia o espírito da Esther, né? E quando a gente se rende, né, ao Espírito de Deus e faz exatamente aquilo que é para a gente fazer, gente, como é que a gente pode achar que Deus vai esquecer de fazer a parte dele? Ou vai, não, mas eu preciso te lembrar que tem um detalhe, como assim que Deus não sabe, né? Então, essa coisa da gente descansar mesmo no bom pastor, porque ele dá a vida pelas ovelhas, ele vai buscar a perdida. Não vai ter jeito, a perdida não vai ficar perdida, ela vai ser encontrada. E obrigada, Cícera, pelas suas palavras, viu? É muito bacana essa mensagem da Cícera e agora a mensagem da Esther também, né? Porque as duas é a mesma mensagem. Tem hora que eu tenho que varrer a casa e encontrar uma coisa perdida dentro de mim. E o que a Esther falou é muito significativo. Eu acho, às vezes, que eu sou o pastor, que eu tenho que largar tudo para ir e ficar atrás, e eu não sou. Eu não sou. Né? É claro, o reino de Deus não é utilitarista. Talvez a pergunta ética do primeiro texto, pensando agora com a fala da Cícera, é que eu não preciso decidir. O homem acha que é ele que decide, que é ele quem está ali que pode decidir. E, na verdade, vamos pensar no trem de novo, quem decide é o bom pastor que vai decidir e ele não vai deixar ninguém para trás. Ele vai fazer, vai salvar conforme ele queira. Não está na minha mão. Mas o que está na minha mão, o que eu preciso varrer, limpar, caçar lá dentro, até encontrar, eu vou ter o Espírito Santo, eu vou ter os instrumentos para fazer, e eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Eu tenho que corrigir o que está errado dentro de mim. Eu tenho que tirar essa síndrome de Deus que eu tenho dentro de mim. Eu tenho que achar alegria dentro de mim. Mesmo nas situações difíceis, eu tenho que ir lá e buscar isso, até eu encontrar. E quando eu encontrar, eu trago as minhas amigas junto, né? Faço uma festa e falo, olha, tá aqui, achei a Edith que estava triste, perdida dentro de si, encontrou os seus valores em Cristo, encontrou a sua alegria em Cristo, né? Essa discussão filosófica, ela põe o poder na nossa mão, e a mensagem de Jesus aqui é que o pastor é outro, né? Bom, e se ele já deixou a gente emocionada com moeda, com dinheiro, imagina o que ele faz com a gente quando ele fala de filho, né? Aí então vamos lá, parábola do filho pródigo ou do pai maravilhoso. Prefiro para mim, se eu fosse dar o título, eu não daria filho pródigo, eu daria pai maravilhoso. Vamos falar dessa última aí para encerrar. Vocês falando da ovelha, e eu me lembrei do filho pródigo aqui, quando deixou as 99 e foi atrás de uma, é interessante que nessa daqui, um saiu e o outro ficou, né? E o pai sabia que aquele outro estava ali perto dele. Então, ele não se preocupou, porque sabia que sempre estava ali perto, sempre estava ouvindo, né? E ele se preocupou com aquele que estava longe, né?
Aí, quando você mencionou sobre isso, sobre a questão das ovelhas, eu me lembrei desse, né? Às vezes a gente está, né? O pai vai acudir um, né? E a gente está ali perto do pai a vida inteira, mas a gente questiona. Por que ele tem mais? Por que você deu mais para ele? A gente não sabe a importância que nós temos de nunca ter deixado o pai, sempre estar ali perto dele. E a gente não dá valor naquele momento. Então, a gente às vezes está na igreja ali, né? E por algum momento se afasta e vai atrás de quem está longe, e quando volta e tem alegria, a gente está questionando, por que ele merece? Eu sempre estive aqui, eu nunca abandonei, né? Então, eu me lembrei, né? Já que a Cícera falou sobre isso, sobre as duas, né? Tem o mesmo, quase que o mesmo sentido, né? Que é o pai que vai atrás, né? Aí eu me lembrei disso, né? Do que ficou em casa e que o pai sabia que não ia se afastar por motivo não, porque sempre esteve com ele, esse filho nunca reconheceu a importância de estar sempre perto do pai. Isso mesmo. E é interessante que a Angélica falou isso no começo, tem 3 procedimentos aí de Deus, né, vamos dizer, do bom pastor. Para alguns, ele sai, larga 99 e sai. Para o outro, ele deixa que ela ache sozinha. E para esse terceiro, ele não sai atrás, ele espera. Ele espera a volta. Tem hora também que a gente precisa... Pode falar, sim. Só que abre o microfone. Foi exatamente isso que o Espírito Santo me fez pensar hoje pela manhã. Como que nós não temos o menor discernimento para lidar com as pessoas de fora, nem com as pessoas de dentro. O que nos falta, muitas vezes, é o discernimento. E o pastor, a ação dele foi diferente da ação do pai. A ação dele é totalmente diferente. Para um, ele precisou buscar. E, de verdade, estavam os dois perdidos, não estavam? O filho estava perdido e a ovelha estava perdida. Só que o posicionamento foi diferente. Para um, ele precisava ir. Para o outro, ele precisava esperar a volta. E a gente não consegue entender esse tempo e essa ação de Deus quando a gente não consegue discernir o que o Espírito nos revela. Se a gente vive sem o discernimento na nossa vida, a gente não consegue discernir esse espaço de tempo que é necessário, sabe? E foi isso que eu entendi lá atrás e foi isso que o Espírito Santo me fez pensar essa manhã. O tempo do outro nunca é o meu tempo e a necessidade do outro não é a minha necessidade, porque de verdade eu pensava assim, Jesus não pode libertar o meu filho no estalar dos dedos? Podia? Claro que podia. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Mas Jesus não fez assim, houve um processo. Nesse processo foi muito dolorido. De verdade, eu fiquei esperando que Jesus fosse buscar a ovelha perdida. Jesus não foi buscar a ovelha perdida. O bom pastor não foi. O pai ficou esperando meu filho voltar. E foi duro o tempo da espera, foi muito duro. Entendeu? Então, a gente entender esse processo na vida do outro, quando a gente está vivendo a história, é muito difícil. Mas a gente precisa entender que, em momentos, ele vai ser o pastor. Em outros momentos, ele vai ser o pai. Em que momentos Deus ou Jesus está atuando na sua vida agora? Olhando para a situação que eu e você vive, que momento o pai está agora ou que momento esse pastor está agora? É só aguardar, porque em nenhuma das duas parábolas ele falha. Nenhuma. Ele falha. Em alguns momentos, ele vai ser a candeia. O Espírito Exatamente. Santo que ilumina para que a gente encontre. Né? É muito doido, como dizem os jovens aí, os adultos, né? A gente pensar na ligação entre as três e na ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo através dessas 3 parábolas, né? De forma a gente entender que essa ação ela existe, né? E ela é poderosa. E a Edna lembrou do filho mais velho, que é outra coisa, né? Que a gente tem que pensar, porque o filho mais velho, que muitas vezes somos nós, ele se melindra, ele não aproveita, ele não desfruta da presença do pai.
né? Ele acha que ele está ali só como servo e esquece que ele é filho. Só que quando ele vê o pródigo voltar e ele vê o pai se alegrar, ele fica coitadinho de mim. Ele se ressente. Então, ele se ressente, né? Então, assim, nós realmente temos que pensar, né, nisso, sobre a nossa vida, né? A Teresa que pregava, né, sobre o pródigo sou eu, né, que ela contava Quando também. o pródigo é o meu. Quando o pródigo é o meu, né? Quando o pródigo é o meu. E nós temos que pensar, né, quando nós somos o mais velho, né, também. E lembrar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão agindo nesse momento, né? E nós temos que estar despertas, acordadas, vigilantes, prestando atenção, né? É incrível a ligação aí. Olha uma coisa interessante aí. Verso 12. Ô, Edith, o filho só um mais minutinho. jovem... Só um minutinho. A Nina está querendo falar e depois eu queria falar uma coisa sobre a Nina. Não, Mas assim, eu só vou ler esse trechinho e aí, a Nina fala, rapidinho. Pode dizer. O filho mais jovem disse ao pai, quero minha parte na herança. O pai dividiu seus bens entre os filhos. Ele não deu só a parte do pródigo, né? Entre os filhos. Pode falar, Nina. Não, é uma coisa que você e a Angélica falaram sobre a questão, né, da primeira parábola e da segunda, né, da terceira, ele coloca a mulher, né, que Cícero falou tão bem sobre ela, né, de procurar, né, a gente, eu achei assim, fantástico. Ele coloca exatamente no meio ela, né, a mulher da casa, porque muitas vezes a gente esquece que Deus nos usa, né? Ele nos dá condições na história, né? E a gente muitas vezes não vê, como Cícera falou, a gente tem que estar atenta a isso também, que nós somos também instrumento dele, e ele capacita nós. E às vezes está perdido lá, por perto de nós, dentro da nossa casa, e às vezes até dentro de nós mesmos, e a gente, né? Fica esperando ele. E no outro filho pródigo, ele não foi, como vocês disseram, mas ele arrochou lá. O filho comia, ai Jesus, imagine, né? Ele arrochou o bichinho lá, disse, você vem, cabrinha. E ele veio, né? E ele queria dar uma lição no filho que ficou também, né? O cabo se achando. Quantas vezes a gente ora por uma pessoa, e quando a pessoa vem, que a gente vê as bênçãos sendo derramadas, na volta daquela pessoa, a gente vai fazendo biquinho. Mas eu fiquei aqui o tempo todo nos pés do Senhor, e agora o abençoado é Ele, e você não vê quantas bênçãos sobre você, inclusive na firmeza de você ter permanecido. Travou, Nina. Ela está no carro. Fala assim. Então, na minha Bíblia está marcado quando Jesus falou comigo sobre esse texto. Eu levantei aqui porque eu fui pegar minha Bíblia velhinha para eu ver. E esse texto, Deus falou comigo, foi em 2008. Eu não sei quando eu ministrei na Angélica, mas foi em 2008. E quanto tempo se passaram, e quando Jesus trouxe calma de verdade ao meu coração, vocês não vão acreditar, porque eu tenho marcado também sobre esse texto. Depois de ter ministrado, depois de ter falado do Espírito Santo ter trabalhado em mim, e de eu ter varrido a casa, e continuo varrendo a casa até hoje, viu, gente? Vira e mexe, eu tenho que fazer uma faxina aqui, porque a coisa é feia aqui dentro. Entendeu? E foi em 2017, se eu não me engano. Olha quanto tempo se passaram, 9 anos, para que Jesus trouxesse a mente no meu coração e paz ao meu coração. Trouxesse luz ao meu coração e paz ao meu coração. Em 2017, através da pregação da Nina, eu tenho tudo isso marcado na minha Bíblia. Quando ela, se eu estiver enganada, ela me corrige. Foi quando ela lançou o livro Mulheres que Comovem o Coração de Deus. Foi nessa época.
Então, foi assim, muito tempo. Gente, a limpeza é exatamente para isso, para que o Espírito Santo olhe para a gente e fale assim, agora você chamou a minha atenção. A única coisa que o Espírito Santo quer é que a gente chame a atenção dele. Só isso. Vamos embora, Edith. Vamos embora que já deu hora e eu já falei. Bom, só para a gente encerrar, eu acho que talvez, então, a grande questão aqui para a gente amarrar isso foi o que a Cícera falou, é o discernimento. Eu, como mulher, que preciso me limpar por dentro, saber dessa candeia que brilha dentro de mim, que é o Espírito Santo, eu ter esse discernimento, de saber a hora de ficar junto com o Pai, só esperando o perdido voltar, ou ser as 99 que fica sozinha lá um pouquinho e tudo bem, vai se cuidando, né? Esse discernimento. Eu acho que eu vou pedir para a Esther orar hoje por nós, para encerrar, e eu acho que falo em nome de todas, Esther, peça por discernimento hoje e sempre na nossa vida. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por esse dia, porque as tuas misericórdias se renovaram para nós essa manhã. Te agradecer por esse grupo que se reúne para buscar, Senhor Deus, a tua presença, buscar entendimento da tua palavra, buscar clareza, e a gente pode sentir a ação do teu Santo Espírito no meio de nós. Senhor, nós só temos uma coisa a te pedir, Senhor Deus, que o seu Espírito Santo sonde os nossos corações. Traga à nossa mente, Senhor Deus, tudo aquilo que nós temos que fazer, que a gente nos capacite, nos dê o poder para nos esvaziarmos de nós mesmos e bebermos do teu Espírito, Senhor Deus, a fim de que os frutos do Espírito sejam vistos em nossas vidas, a fim de que o discernimento da tua palavra venha através do teu Espírito, a fim de que o discernimento das nossas ações diárias, as cotidianas, as mais básicas possíveis, Senhor Deus, venham, Pai, ser reveladas pelo teu Espírito, mas que nossos olhos, o nosso coração, a nossa alma esteja pronta para ver, para perceber, para te abraçar, para permitir, Senhor Deus, que o Senhor tome conta e que a gente recue cada vez mais da nossa mania de arrogante, prepotente, de muitas vezes querer o seu lugar, de querer o controle, de querer dominar. Limpa as nossas mentes, Senhor Deus, e o nosso coração. A gente sabe que o Senhor é poderoso para fazer isso. E os nossos corações estão agora diante de Ti, nos humilhando, Pai, reconhecendo quanto que a gente se desvia daquilo que o Senhor prepara para cada uma. Mas hoje a gente quer voltar, Pai. Quer voltar ao primeiro amor, quer voltar a nos enchermos de Ti, queremos voltar, Senhor Deus, a Te ouvir, a limpar os nossos ouvidos, as nossas mentes, os nossos olhos e os nossos corações, para que o Senhor nos use, para que nós façamos aquilo que o Senhor quer que façamos, para que nós chamemos a atenção do Teu Espírito, como bem falou a Cícera, para que o Senhor haja com poder na nossa vida e na vida das nossas famílias, a quem nós entregamos cada um deles, que o Senhor conhece, que o Senhor sabe que são seus, que o Senhor os busque, que o Senhor os encontre, que o Senhor nos faça ter a posição e o discernimento correto da nossa ação diante de cada um deles, Pai, porque todos são diferentes, todos são amados por Ti, e só o Senhor sabe o que o Senhor reservou para cada um. Nós nos rendemos, Pai, ao Teu Espírito e à ação dele. No nome de Jesus, nós te pedimos pelo dia de hoje, te pedimos que o Senhor abençoe cada uma das tuas servas, no seu trabalho também, no seu relacionamento com os seus colegas, na sua casa, com os seus familiares, que em tudo nós clamemos pela tua presença e demos 1, 2, 10 passos para trás, Senhor Deus, para que o Senhor realmente tome conta das nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.